Can you tell me where? Olá pessoal, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Kelvin Araújo, estamos aqui com os meus dois queridos e maravilhosos amigos Ramon Cardinale. Deu seu oi aí, pô. Oi, ele pô. fica num silêncio. Oi, pô. Eu esperando você falar alguma coisa. Oi, pô. Oi, pô. Hoje não é Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. É oi, pô. Oi, povo aqui de Rafaela Oliveira também. Oi, gente. Estava morrendo de saudade. Aqui estamos replicando o trio que deu certo lá do vídeo do Gentle Giant, que vai continuar aqui em muitos vídeos futuros aqui do canal. E por falar em canal, em vídeos futuros, eu peço para que, de antemão, antes da gente começar a falar do que se trata esse vídeo, que vocês deixem um like, ativem sininho para as notificações, se inscrevam no canal caso vocês não sejam inscritos, né? Acessem a gente em outras redes, né? Prog_Land Instagram, Prog_Land Facebook, Google Podcasts e Groover, se você tem uma banda ou se você conhece alguém que tem uma banda e quer mandar música para resenhas, né? O Groover, no caso. O nosso trabalho todo aqui em áudio no próprio Google Podcast, lá também está com Prog_Land ou Prog Talk, no caso desse primeiro. Agora a gente tem também o nosso site, né? Progland, musica.wordpress.com, acho que é isso, né? Depois eu vou botar tudo isso aqui na bio também. Introdutório feito, como eu sempre faço, como a gente sempre faz. Vamos para mais uma tier list aqui do nosso canal, né? Que é um formato que está dando muito certo, o pessoal adorou, está adorando e tudo mais, da gente analisando discografia. E a gente fez uma enquete há um tempo atrás, perguntando de quais bandas o pessoal mais gostaria de ver aqui nesse quadro. Uma delas a gente já fez a tier list, que é a do Yes, né? E outras também virão em breve, junto com bandas também que a gente quer falar a gente fez do Vandergraaf também, né? Fizemos, é verdade. Fizemos a do Vandergraaf, que abriu a porteira. E agora, hoje a gente está fazendo tier list de mais uma banda que a gente vira e meia sempre fala aqui no canal, que é uma banda que a gente sempre ama, que é um amor eterno para todos nós, que é o Camel. Mesmo esquema de sempre. E muito polêmicos, né? Os do Camel não são tão polêmicos assim. Acredito que não, com certeza. O do Yes é muito legal. Só para falar uma coisa, eu acho legal esse formato, porque, por exemplo, no Yes, eu não conheço muita coisa do Yes depois daqueles primeiros discos dos anos 80 lá, né? Então, pra mim, ver a tier list é ótimo, que eu vou vendo lá qual disco que a galera tá voltando bem pra caramba, por onde eu começar, né? Ouvir os discos dos anos 90, eu não conheço nada de jazz nessa época. Então, eu tô começando a explorar agora graças ao vídeo que vocês fizeram, né? Obrigado. Eu acho massa, que acaba servindo como indicação também. Muita gente, a grande parte do povo não ouviu, né? E esse vídeo eu acredito que talvez fará a mesma função, porque muita gente parou de ouvir lá no Nude, né? Nem sabe desses últimos discos aí, né? Mas eu acredito que esse vídeo aqui servirá como um guia, assim, pra gente. Recebi muita mensagem, muita gente, não sabia nem da existência de tal disco. Até no Vandergraaf Generator, ouvi, tô gostando, legal que vocês falaram, né? E é muito bom ter isso, né? E acredito que nesse vídeo também haverá essa mesma questão. E voltando aqui, eu vou só fazer o adendo, a gente já vai começar o julgamento dos discos, o ranking dos álbuns, né? Os discos que a gente vai falar, todos os álbuns que o Camel lançou no período de 29 anos, entre 1973 e 2002, estão excluídos daqui do nosso julgamento adicional dos rankings, como a gente sempre faz, álbuns ao vivo, nada disso vai entrar aqui, a gente vai falar sobre os álbuns de estúdio mesmo, e é isso, né? Não temos muita coisa a acrescentar. Vamos já começar falando do álbum de 1973, mas antes eu quero perguntar uma coisa, né? Eu acho que o Ramon já falou a história dele com o Camel, né? E eu queria saber a história da nossa convidada Rafaela, como o Camel aí entrou na tua vida. Como o Camelo entrou na sua vida. Como o Camelo entrou em você.
História polêmica. Não, mas quando eu comecei a escutar prog, assim, a gente acaba sempre se deparando com as bandas clássicas, né? E eu acho que o Camel veio nessa origem especialmente puxado pela sensibilidade das guitarras. Então, eu comecei a olhar para o Camel aí, assim, nesse aspecto. E me apaixonei, né? Especialmente, a gente vai comentar sobre cada disco, daí eu vou falando sobre cada disco. Mas foi nisso, foi em começar a ouvir prog e você tem as bandas clássicas que Camel faz parte. Então, foi mais nesse sentido, impulsionado pelas guitarras, principalmente. Você acha que o Camel é mais, assim, dentre as bandas grandes, clássicas do prog, né? Você acha que ela é meio colocada numa segunda divisão, assim, ou não? Assim, não pra você, eu tô dizendo, na sua visão. Você acha que a banda normalmente é colocada abaixo das... Então, grandes? não acho que ela é colocada abaixo, mas eu acho que ela realmente é uma parte do prog que as outras bandas não são. Então, assim, o Camel tem um lugar eu sinto que o Camel tem um lugar bem de destaque no coração de todo mundo que escuta prog, mas não representa a síncope, né? O prog, como ele é conhecido de ter tempos assim, fora do convencional e tal, isso não é o que chama atenção no Camel. Exato. Mas a parte de álbum de conceito, ideia, sensibilidade, eu acho que é nesse sentido que ele entra no prog, né? Tanto que a gente vai ver que a discografia do Camel, ela é bem menos prog do que as bandas de prog, assim. Ela é mais sensível, ela explora coisas que outras bandas de prog não exploraram. Então, eu sinto que é uma banda que tem destaque. Legal. Eu não sinto que ela é colocada inferior ao Yes, por exemplo, no coração das pessoas, não só meu, mas no dos amigos, em geral. Mas ela representa um ponto que as outras bandas de prog não representam, assim. Você não tem outras bandas de prog grandes que tenham tamanha sensibilidade igual o Camel. Talvez Genesis. O Andy Latimer já falou que o que ele sempre tentou fazer não era rock progressivo, ele falava que era música emotiva ou emocional, né? E eu acho que ele foi consegue pegar bem na veia disso mesmo, né? Até demais. Muito cedido. É a banda, pra mim, eu acho que é a banda que mais me emocionou na vida. É das poucas bandas que já me fizeram chorar ouvindo uma música, assim, não é tão comum, mas Camel consegue. O Andy Latimer, com a guitarra, principalmente. Então, por isso que eu coloco ele como um dos guitarristas favoritos da vida, assim, não é o mais virtuoso, técnico, mas é o cara que mais me emociona, né? Isso é mais importante. Se você pensar numa guitarra que tenha sensibilidade, talvez seja uma coisa tocante, tal qual o David Gilmour, né? Tipo, né? Um estilo. Seja num lugar desse tipo, eu acho. Sim, total. Ele é da mesma escola do próprio Gilmour, então é uma banda que eu acho que eles são rock, que eles são prog, mas eles ultrapassam um pouco da barreira. Eu enxergo muitas similaridades de carreira em alguns momentos, inclusive entre as duas bandas. Eu acho que uma pessoa que é fã de Pink Floyd, provavelmente ela vai ser suscetível a gostar do Camel. Sobretudo os discos a partir dos anos 80, eu acredito que gosta muito, né? Eu acho que eles tiveram muitas transições de fase, a gente vai falar isso no vídeo melhor, mas eu acho que permeando mais a banda é uma força melódica que outros grupos assim não têm. E eu acho que é por isso que eles também são uma das minhas bandas favoritas mesmo. Kelvin, eu assim, né? Eu gosto muito de prog, como vocês sabem, né? Mas eu gosto muito de melodias, né? A gente estava falando aqui antes da gente conversar no ar, num papo que foi quase 1 hora, né? A gente estava falando de banda e de bandas do prog metal e tudo mais, né? Que eu não consigo ouvir, por exemplo, os trabalhos do Meshuggah, porque é um som muito agudo, um som muito agudo, que eu digo, em muitas... Não tem melodia, para mim é só barulho. Então eu não consigo ouvir aquilo. Então, inclusive eu e o Ramon discordamos veementemente, mas...
Não, eu concordo que não é das bandas mais melódicas mesmo, não, mas é bom pra caramba. Né? E eu já não consigo Você tem que estar sensível a outras coisas na música. Sim, ritmo, groove, né? Outras coisas tem que te pegar. Assim. Então tem algumas bandas que isso não me, que isso é um afaste para mim, né? E neles definitivamente eu não enxergo esse problema, mas definitivamente mesmo, sabe? Eu acho que é uma das bandas mais melódicas que eu já ouvi. Tem muitas melodias. A gente comentou um pouco do Pink Floyd, né? Eu sinto que os fãs de Pink Floyd, que são fãs de Pink Floyd pela visceralidade, daí talvez já não gostem tanto de Camel, que é uma coisa que é difícil encontrar na discografia do Camel. Você não vai ter esse apego de visceralidade. É verdade. É realmente a parte emocional, emotiva. Exatamente. Sim, da guitarra, sobretudo. Né? Pra mim, o Andy Latimer, ele é cara maravilhoso em criar melodias que são até simples, só que ele coloca num contexto a melodia harmônico, rítmico, que eleva a potência da melodia e, o principal, ele expressa a melodia na guitarra dele de um jeito que também aí eleva a melodia à 90ª potência, assim. Pois é, eu sinto que o Camel tá sempre num lugar do divino, do etéreo. Etéreo, né? De uma coisa intocada, assim, bem grandiosa mesmo, né? Sim, verdade. Cara, é muito lindo isso, sério. É uma coisa que eu percebo, cara, que é um disco, eles narram bem as melodias. Quando a gente for entrar nos álbuns dos anos 90, sobretudo, que são discos muito conceituais e com conceitos muito emotivos por trás das próprias obras mesmo originais que inspiraram os discos, né? Eu sinto que é uma narração instrumental das letras, sabe? E eles não precisam, por exemplo, o Snow Goose, ele não precisa de letras, ele não precisa de vocais, porque o instrumental todo já monta, já narra toda aquela emoção que é transposta naquela história. E isso raríssimas bandas conseguem. Eles conseguem isso. Isso que você comentou dos álbuns conceituais também é interessante, porque geralmente as bandas progs fizeram álbuns conceituais no início de carreira e acabou. O Camel não, né? Inclusive, eles investiram mais ainda em álbuns conceituais no fim. Depois, né? Depois. Verdade. E discos conceituais totalmente diferentes uns dos outros, com influências próprias, com timbres próprios e coisas do tipo. É uma coisa demais, assim, que só eles têm. E por falar também só em algo que eles têm, agora a gente já vai começar a discografia. E vamos começar com o álbum de estreia de fevereiro de 73, homônimo, Camel, que vocês têm aí. Camel. Tem não, Ramon? Eu tenho todos, só que eu não peguei. Tá. Não, devia ter levantado e ido lá pegar. Esse disco aí, Camel. Cara, o que vocês acham? Vamos supor, vamos lá. Esse álbum, durante muitos anos, eu ouvia muito menos do que os primeiros dessa primeira fase. Eu digo primeira fase até mais ou menos 77, 78. Eu conto o término da primeira fase do Camel com a saída do Peter Bardens, 78. E, cara, esse álbum ele sempre me pegou menos assim do que os demais, né? Hoje em dia, eu sabendo da história dele, que foi um disco que foi gravado lá na época do The Blue, né? É um disco que foi basicamente gravado quase que ao vivo, entre aspas, porque veio lá da época dos shows. Foi um repertório basicamente oriundo disso. Tem muitas passagens improvisacionais que eles botaram na gravação, coisa do tipo, o que explica, por exemplo, a gravação muito rápida do disco. Esse disco inteiro foi gravado em 11 dias, né? Finalzinho de outubro de 72 e coisas do tipo. Não ficaram nem muito tempo no estúdio, porque quase tudo foi gravado quase que meio que ao vivo, com muitos poucos overdubs, ou quase nenhum. E isso me fez gostar um pouco menos. Eu achava esse disco um tanto quanto menos cuidadoso em produção do que os demais, né? Mas é aquilo, é o primeiro álbum deles pela MCA, eles depois saíram da gravadora, foi o único disco deles nessa configuração com a banda. Eu acredito que o disco apresenta o som harmonioso da banda, mas é um som mais jazzista um pouco. É um disco essencialmente muito ligado ao som da cena de Canterbury, né?
que muitas pessoas dizem que o Camel é uma banda oriunda da cena do Canterbury. Eu discordo disso. Para mim, só os 2 primeiros álbuns, até o Mirage bem menos, tem influências disso. A partir do Moon Madness, eles foram para outro caminho, totalmente diferente, né? E esse álbum eu percebo muito oriundo disso, né? Dessas influências, que eu acho que não foram nem intencionais, assim. Acho que foram uma coisa que eles mesmos estavam fazendo. Mas eu sempre gostei dele um pouquinho menos do que os outros. Hoje em dia eu gosto mais dele, né? Tem bons momentos. Aruba Luba, adoro o instrumental dessa música. Slow Yourself Down, essa é uma música bem bacana. Mas para mim eu acho que a melhor música do álbum mesmo, né? A gente pode dizer que é Never Let Go. Foi a única que sobreviveu no repertório, quase. Slow Yourself Down, eles tocam. Chegaram a tocar algumas vezes depois. Tocaram. Né? Mas a única que sobreviveu mesmo com mais tempo no repertório foi Never Let Go, que pra mim essa música é linda. Essa música é muito boa. Gosto da letra, gosto da composição do Peter Bardens, que é um baita de um compositor. Ele que canta, né? Muito, Peter Bardens que canta mesmo. A versão original é dele, né? É porque tem várias versões que foram cantadas pelos outros cantores do Camel ao longo dos anos. Mas a original é dele. E eu gosto muito também da voz dele, da dualidade da voz dele com a do Andy. Se complementam muito bem, né? Tem timbres muito parecidos, mas às vezes tem uma harmonia. A harmonia dos dois casa em lugares que o outro às vezes não alcança. Eu adoro esse álbum, gosto muito. Acho uma estreia que não é aquela estreia arrasadora, né? Mas é uma boa estreia de uma carreira que cresceria mais nos discos seguintes. Melhor música, eu diria que é a própria Never Let Go. Pior música é muito difícil. Pior é forte, né? Pior. Menos favorito. Uma música que eu menos gosto aqui, cara, talvez seja... Nossa... Eu vou botar a música que eu menos ouço, assim, que eu não acho nem que seja necessariamente uma música muito ruim ou algo do tipo, né? Que é talvez Separation, sabe? Que não é uma música que me empolgue tanto. Nota que eu dou para ele, nota 8,5. Não. Nota 9. Nota 9. Você é muito generoso com as notas, cara. Eu sou. Quem é você? Então o próximo a opinar sobre esse disco é você, Ramon, vai. Eu gosto desse disco também. Eu acho que a banda ia amadurecer, melhorar muito, mas ele já dá pistas do que viria por aí. Engraçado, eu acho esse disco, ele me lembra um pouco sonoridade dos primeiros discos do Santana, assim, sei lá. Santana antes do Caravanserai, assim. Muita influência disso, na minha visão. Até no modo de tocar, do Andy Letchman. Mas assim, é um disco que eu gosto muito, mas eu vou dar notas de 0 a 10. Eu vou dar a nota que pode parecer baixo, mas o disco é muito bom. Não é que ele é ruim. Eu vou dar a nota, assim, no contexto dos álbuns do Camel, obviamente. Eu acho que, pra mim, esse disco é uma nota 7. Tá? É muito bom. Mas assim, você vai comparar ele com outros que eu vi depois, não tem como dar 9 pra esse e 9 pra um Mirage, por exemplo. Sei lá, uma coisa assim. Então, eu acho que uma nota 7 é uma nota justa. Então, é uma estreia muito legal. Ainda muito crua, você fala igual em termos de produção e tal. Mas tem a melhor música pra mim é Never Let Go. Eu acho que é a música que mais aponta um caminho assim, épico, sinfônico, emotivo que o Camel ia trilhar. E a menos interessante eu acho a Separate também. Eu até ouvi o disco hoje aqui pra relembrar ele e ela foi a que menos me chamou a atenção. Assim. Acho que é isso. Então eu vou dar a nota polêmica. 10. Esse é o meu álbum eu sei que você gosta muito do Camel. Você tá falando sério? Você tá falando sério? De longe, mas assim, tem esse, daí tem um gap gigantesco e tem todos os outros. Olha isso. Nossa! De longe é meu álbum preferido, a minha melhor música da vida é Slow Yourself Down. Eu acho que quem carrega esse álbum nas costas é o baixista. E talvez essa seja a razão pela qual eu gosto tanto desse álbum. As linhas de baixo são absolutamente fantásticas. Em Slow Yourself Down, e o timbre de baixo desse disco? Isso a gente tem que falar. O timbre de baixo desse disco. Aliás, o timbre de baixo do Doug Ferguson, todos os discos que ele tá.
Sim, eu acho esse baixista, é pra mim, muito é um legal. dos baixistas menos lembrados do prog. Ele é subestimado. A galera só Subestimado. lembra de Lady Fantasy, mas na verdade, se você olhar, os baixos da história do Camel são todos muito bons, mas esse Muito. início do Camel com o Doug Ferguson é um negócio absurdo, e ele simplesmente é esquecido. Sim. Eu Os é baixos complicado. dele Não é Madness, complicado, cara, não é difícil, né? que é um Mas ele é derradeiro lindo. assim. Eu Cara, sou os muito baixos, fã. ele é muito bom mesmo. E eu acho que o que me faz gostar muito desse álbum é exatamente o fato dele ser mais jazzista. Ele realmente é um álbum que tem essa pegada, né? Slow Yourself Down talvez seja a música que eu mais goste por causa disso. Então, a minha nota polêmica é Muito essa. massa. Não, É nada 10, de polêmico, é 10. 10. Mystic Queen eu acho de uma sensibilidade É surreal. lindo. É lindo surreal. E para mim ela vai ser a semente geminadora de Rajás que vai vir lá na frente. Então, assim, eu adoro esse disco. Muito, muito. E tem duas curiosidades que eu tô vendo aqui, ó, que é bem legal. Que no disco que eu tenho, daí nos agradecimentos, eles agradecem ao Dave e a Carole pelas boas cervejas. Que é muito boa. E a segunda curiosidade que talvez a gente possa até confirmar isso, ó, mas no meu disco, o Peter Bardins não é creditado como sendo da banda. Ele aparece como cortesia da Transatlantic Records. É que ele tinha uma carreira antes, né? Talvez Vale por questão lembrar- contratual ele não podia Exato. Ele não listado podia, como banda, né? né? É importante a gente falar aqui, o Peter Bardens, ele tinha um outro background do resto dos demais integrantes da banda. Além dele ser um cara mais velho do que os demais, ele já era um requisitado músico de estúdio e músico até solo da Inglaterra. Ele tinha lançado um disco em 70 Tem maravilhoso, The Answer, né, que é muito bom. Né? Algumas composições para um segundo disco dele, inclusive, entrariam, né? Ele tentaria emplacar no Camel depois, algumas conseguiu, outras não. E o Peter Bardens, ele fez parte de uma banda seminal da história do rock irlandês, que foi o Them. Foi a primeira banda do Van Morrison. Gloria, Here Comes the Night. Antes dele começar a carreira solo, o Peter Bardens era tecladista. Ele tocou em várias outras bandas, tudo mais também. Ele chegou a ser, inclusive, considerado, isso nas palavras do próprio Mick Fleetwood, para ser o primeiro tecladista da formação inicial do Fleetwood Mac, em 68. Né? Acabou que eles não formaram a banda com teclados inicialmente, aí depois a Christine Perfect, que é a mulher do John McVie, que virou Christine McVie, entrou nos teclados, mas ele era um cara muito requisitado da cena do blues e do rock inglês, então ele tinha esse estofo musical maior do que os demais integrantes da banda. E por isso, talvez, isso justifica esse crédito especial dado a ele no encarte do álbum. Só para contextualizar, porque as pessoas, às vezes, não sabem disso. Não, e essa é a parte informativa de ver esse tipo de vídeo, né? E eu quero fazer mais uma defesa em relação a esse álbum, que as pessoas criticam muito essa... Uma boa mineira, não posso deixar de notar que o quê? É um camelo num trem, gente. Num trem. É um trem isso? Não tem bala turista. Olha só. Isso que é o legal do vinil, né? É o camelo chorando, emocionado no trem, cara. Ele tá chorando. Ele tá chorando? E as lágrimas viram estrelas. Meu Deus, gente. Caraca, agora que eu tô notando. Gente, ó, eu tô com óculos, 7 graus de miopia. Você vai começar a ver capas que agora eu estou nunca viu começando na a vida, ver. tá? Gente, Cara, isso é muito louco, gente. Eu acho que as pessoas deveriam ouvir esse disco pensando no baixo e talvez elas reflitam bastante sobre o conceito desse disco ser uma nota 7, viu, Ramon? Pô, esse disco Pior ainda que o baixo é um mais ponto forte. Pior que o baixo é um ponto forte mesmo desse Não, disco. é lindo. Até, por exemplo, o Andy Ward, que é o baterista, que eu amo, e nesse disco ele é muito bom. Mas o que ele vai fazer depois é brilhante, assim, é muito melhor. Brilhante. O Doug Ferguson, eu acho que ele já começa muito forte. Não, na verdade, eu acho que esse é o disco onde ele tem maior destaque, sabe? É verdade. Até mesmo na mix, porque eu acho que a mix desse disco é bem ruim. Privilegia. E daí privilegiou o baixo. Aí fala assim, Rafaela, mas você acha a mix ruim porque você tá dando 10? Porque tudo supera esse fato. Agora, uma coisa, o Rafa. Você gosta do Peter Bardens, tecladista do Camel? Gosto. Você gosta dele? Sim, por quê? Eu vou guardar essa informação pra lá na frente eu vou te
Não, inclusive, pode falar uma coisa. eu acho o feat que em Slow Yourself Down, por exemplo, que eu tava comentando, que a junção do Peter Bardis com o Doug Ferguson em Slow Yourself Down, eu acho uma coisa linda. O que eles fazem de solo, assim, é maravilhoso. É muito bom esse disco. Era a música que eu mais gostava de tocar em banda, especialmente com o tecladista da banda que eu tinha, que a gente tocava essa música, porque era muito divertida. Era dançante, era cativante, era prog, alegre, linda. Ela é uma música. Esse disco todo ele é técnico, mas ele tem muito groove. Ela é A groovada. carreira inteira do Camel, né? Você não vai pegar um disco Você não precisa. Exatamente. Você não precisa fazer aquele som europeu gelado, sabe? Não é isso, sabe? Esse disco aí é inglês pra caralho. Você ouve, você sabe que aquilo ali é feito por uma banda inglesa, mas tem o peso, tem o groove, tem aquele som quente, assim, sabe? Então eu acho esse disco um outro adjetivo que eu acho, que é bom. Eu acho o disco meio ingênuo nas composições, sabe? Sim. Tem uma ingenuidade, assim. Isso é massa. Sim, total. Isso eu acho muito massa. Dá pra ver que... É despretensioso, né? É despretensioso, né? Isso é bem legal. E o Camel vai ficar muito pretencioso com o tempo. Ai. Mas esse não. Esse destoa muito, eu acho, do resto da discografia. Eu acho que ele é um capítulo bem à parte, assim. Sim. Na história do Camel. Isso eu concordo plenamente. E exatamente são esses pontos que eu acho esse disco tão gostoso. Ele é especial. Ele é bem especial. Ai. Então, 26 pontos. S. S? Meu Deus. Não esperava. Yes! Deveria ter dado uma nota menor. O 10 e o 9 vou botar ele lá em cima. Muitos álbuns eu acredito que vão ficar no S. Vai ter muito S nesse vídeo aí. Vamos ver. Vamos ver. Próximo. Agora, Mirage ou Mirage. Eu não sei qual é a pronúncia até correta. Tem gente que fala Mirage, tem gente que fala Mirage. Tem gente que fala Mirage. Eu falo Mirage. Qualquer coisa, sabe? Brasil, porra. Mirage. Vamos lá. Mirage 7.4. Não vou nem falar muito sobre esse álbum. A gente tem vídeo que a gente fez aqui sobre esse álbum. E, cara, eu acho que não tem nem muito o que falar sobre esse disco. Capa icônica, o disco né? que tem Free Fall, Super Twister, White Rider, Earthrise e Lady Fantasy não merece nada menos do que 10, sabe? Esse disco é perfeito. Grandes melodias, claro. Aqui eu já começo a perceber o lado mais dramático, entre aspas, emotivo do Camel em alguns momentos, já bem mais, assim, daquela coisa conceitual, daquela coisa da narração de uma ideia lírica, de uma ideia em termos de história para um instrumental que acompanha aquilo. Eu já percebi isso em White Rider, já percebo isso em partes de Lady Fantasy, inclusive, e a instrumental Free Fall é maravilhosa. Super Twister, eu adoro esse instrumental também, que marca a estreia do excelente trabalho, subestimado, que as pessoas sabem, o Andy Letman é um puta guitarrista, mas o grande trabalho dele na flauta, ele é um grande flautista também. Eu adoro as melodias. É novidade, né? Uma música como Super Twister não tem nada parecido no primeiro disco. Já é uma coisa bem nova que Total. Aqui, né? Uma coisa bem... Ele é bem disruptivo, assim. Eu acho que o Camel nunca fez nada que chegasse aos pés desse disco, né? Opa. Em que sentido você fala? De qualidade, de... Por exemplo, o Camel tem muitos bons discos, mas eu acho que em termos de ser icônico, eu sinto que na discografia do Camel isso é meio insuperável. Tem muita gente que vai defender, né, o Snow Goose, talvez, mas eu acho esse disco, ele é um disco que tem a visceralidade que os outros não têm. Ele é um disco bom pra pegar quem tá afim disso, né, visceralidade, assim. Então, por exemplo, você pega o Genesis. Genesis é uma banda bastante emotiva, mas tem uma visceralidade enorme, né? Uhum. E o Camel, ele é muito mais emotivo. Talvez o disco que tenha maior visceralidade seja o Mirage. Não sei. Eu tenho essa percepção, sabe? Eu acho que você pega músicas tipo Free Fall, Earthrise, é muito visceral, assim. Mas tem os momentos já etéreos, pastorais. Esses nunca deixam de existir. Lady Fantasy tem de tudo um pouco. Tem de tudo um pouco. Então eu sinto que o Camel nunca recuperou esse nível de visceralidade nos outros álbuns.
Investiram em outra coisa, né? É. Verdade. E eu acho que também é muito do tempo, né? Muito da coisa do próprio momento e etc. E às vezes a banda sentia que estava se repetindo, né? E às vezes rola isso, né? Essa neura. Era 74? Que 74. Um ano É depois 74, né? E já tem uma nítida evolução. Né? Já tem uma nítida evolução. A minha nota é 10, eu falei aqui que... Esse daí é 10 pra mim também. Esse pra mim é 10, né? Porra, a melhor música do disco... O bom é que o Ramon, ele é tão Made especialista Fantasy, claro. em Camel, ele é tão especialista em Camel, que ele olha pra gente e fala assim, ai, vocês não estão fazendo uma análise criteriosa. Não, esse disco não tem como fugir, não. Eu fiquei olhando, esse é eu tô olhando de novo aqui pras músicas, não tem como tirar nota de nada, não. Tem como tirar nota de nada, não. E, porra, pior... Música favorita aí. Qual que é a sua favorita? A minha é Lady Fantasy. Tem como. Tá. A música que eu mais gosto do Camel. A minha favorita eu já adianto que é Lady Fantasy também. Também não tem muito o que fugir. Mas, porra, cara. A primeira música que eu gravei oficialmente, assim, né, inteira, pro meu canal de baixo do YouTube foi Slow Yourself Down. E eu acho que a música que me trouxe para uma... Vamos dizer assim, que as pessoas olharam para o canal e falaram assim, nossa, que legal que ela tá fazendo, foi Lady Fantasy. Música que te catapultou ao estrelato, vamos falar assim. Que o início, assim, foi Lady Fantasy. E foi uma música, eu lembro que foi muito desafiadora na época, porque eu não sei se vocês já tentaram tocar esse disco, mas ele não tá na afinação certinha, normal. Ué, não sabia. Então, ele é alguns hertz fora, sabe? Que eu não sei a origem, eu não sei se é da gravação, se interessante isso aí. Foi Então, assim, para eu tirar de ouvido foi muito complicado. Depois a galera, né, relança essas coisas, tudo. Acabou de sair um remix, né? Dos primeiros discos do Camel, né? Tem até que eu já ouvi, achei muito bom. Vale a pena conferir depois. Saiu! Vem cá, vocês sabem, vocês são os doidos do vinil. Vocês sabem se esse disco, na época, teve lançamento aqui no Brasil? Teve. Presságio original, tudo mais? Teve. O meu é nacional. O meu é nacional. A minha é a indústria brasileira. Aí, ó. Ele nunca foi reeditado aqui no Brasil. Tem só uma edição, uma prensagem. Caraca! Que é selo canudinho. É isso aí mesmo. Isso é raro, hein? Nossa. E a versão nacional desse disco faz justiça. É sonzeira. Muito bom. Sonzeira. Diferente desse primeiro álbum do Camel que eu tenho, que eu gosto muito dele, mas no vinil ele não... Ele entrega pouco, sabe? O primeiro não saiu no Brasil. Você deve ter... eu tenho uma edição portuguesa. Ela entrega pouco, assim. O baixo é legal, mas, por exemplo, o nível da mix é bem baixo. A minha do álbum de estreia é espanhola. E é muito bom. Eu gosto muito do som do meu. Pois é, eu tava tentando... Foi muito difícil conseguir essa. Quem conseguiu foi o Ricardo, né? O Rig. Grande chuchuzinho. Eu acho que esse é o disco mais difícil de conseguir em vinil do Camel. Da discografia clássica. Tem um que eu posso falar mais pra frente, que é um bizarro. Mas dos que tem vinil, esse é o mais difícil. Com certeza. Mais caro também. Mais caro também. Então, assim, eu paguei muito caro num disco que ele entrega menos do que a edição brasileira do Mirage, por exemplo. É isso. Isso aí. Assim, esse debut aí. O debut de grande banda é sempre complicado de ter aqui no Brasil, né? Porque geralmente, com exceção, sei lá, de um King Crimson, que já estourou com um disco muito hypado, aí você... O primeiro disco geralmente não é aquela banda 100%, né? Aí os outros discos que estouram mais aos poucos, é esses que ganham prensagem primeiro. Às vezes... Aí conforme... E o orçamento da banda é baixo, né? Uhum. Então, tem esses porém todo. E sobre a pior música do Mirage, só para eu completar aí para vocês falarem. Não tem como. Não existe. Mas se eu for citar uma aqui com uma arma na cabeça, assim, para não ter uma resposta, para ter uma resposta, eu citaria Earthrise, assim, que é instrumental. Eu adoro Earthrise. Eu amo tudo também, mas tem que citar alguma coisa, né? A minha menos favorita, apesar de ter uma marca, é triste falar isso, mas eu vou colocar Free Fall. Ia ser uma dessas mesmo. Talvez eu concorde.
A menos favorita? É. É boa, óbvio que é excelente, né? Mas menos inspirada. Sim. Ela é alegrinha, né? Alegrinha, né? É um tipo de som que o Camel parou de fazer depois. Ela tá mais parecida pra mim com o primeiro disco. A Free Fall é mais vibe do primeiro disco. É restos, né? Sobras. Sobras. Sabe o que eu queria que tivesse entrado no Mirage? Que era na época, que era uma música da época, que era uma composição do Peter Barnes, eles tocavam no show. Homage to the God of Light. Homage to the God of, que é uma música grande, né? Mas não ia caber no disco. Ia ser uma música de 20 também, minutos. né? É muito ao vivo pra improvisar, né, cara? E, porra, se isso tivesse parado no Mirage, assim, ia ser uma coisa tão linda. Mas, enfim, não parou, né? Aí... Mas o disco é perfeito do mesmo jeito. E as notas? As notas todo mundo... Eu já dei 10. 30. 10. 30, S. Tá vendo? Eu não vou concordar. O primeiro disco tá no S junto com o Mirage, tá vendo? Mas é a vida, democracia, concordo. É democracia. É a democracia. Snow Goose 75. Cara, eu vou ser bem honesto. Esse é o próximo álbum, né? Que é o Moon Madness, né? Essa primeira fase, assim, desses 4 primeiros álbuns. Não, desses 4 primeiros álbuns. Né? Eu fico até meio constrangido de falar, porque é aquilo, né? Não tem muito o que dizer sobre esses álbuns, porque todo mundo conhece esses álbuns mais. São discos que a gente sabe que é maravilhoso, que é tudo bom. Então eu tenho mais prazer em falar sobre determinados álbuns do Camel que são mais obscuros, né? Então esse disco, Snow Goose, por exemplo, Moon Madness, é aquele disco maravilhoso e tudo mais, que fala lá da história, do ganso e tudo mais, essas coisas. Tô falando muito e tudo mais nesse episódio, tudo mais e tudo mais. Tem todo o direito de falar. E eu não sei, eu não tenho nem muito o que acrescentar sobre esse álbum, sabe? É aquele disco perfeito, é um disco instrumental que a banda fez, baseada na história do Paul Gallico. Eu acho que teve até um problema legal, porque eles iam lançar o disco como The Snow Goose, que foi quando ele ficou conhecido, né? E as primeiras prensagens saíram com The Snow Goose, e eles depois tiveram que voltar atrás, tiveram que botar Music Inspired by The Snow Goose, porque o portfólio lá da família do cara implicou. Então eles meio que fizeram isso. E tem uma história, né, que eu acho, tudo que eu já li, eu não sei quão real ela é, mas você sabe da história do porquê que a família do Paul Gallico implicou com o Camel? Eu acho que talvez porque eles acharam... Teve a ver com o nome da banda, por causa da marca de cigarro. Exatamente, né? Por causa da associação com cigarro. O Paul Gallico era contra o cigarro. Sim. E a capa do Mirage era uma cópia do cigarro Camel, né? Porque muita Dizem gente que é por isso que a família implicou. Não, sim. E teria meio que isso, né? Porque... E tem uma coisa que eu sempre, assim, eu fico pensando, o quanto será que o Camel foi realmente impactado com essa falsa associação com o cigarro, né? Não é uma coisa que a gente vai conseguir mensurar, mas, por exemplo, será que Camel não seria uma banda tão grande quanto Yes? Se não fosse essa associação? Né? Eu acho que foi mais prejudicial, né? Mas é difícil mensurar, não sei. Talvez, Nesse álbum foi uma coisa prejudicial, mas que eles souberam contornar, porque o Snow Goose teria letras, né? O disco originalmente teria, só que, inclusive, a ideia dele surgiu meio que The White Rider, que foi baseada na obra do J.R. Tolkien. Senhor dos Anéis, né? Isso. E eles meio que inspirados nisso, falaram, vamos fazer um nosso álbum próximo baseado em alguma obra literária. Eles quiseram fazer do Snow Goose e vetou, o Paul Gallico vetou, falou, não vai usar nada da minha obra liricamente, né? E a banda meio que gravou esse álbum sob constante vigilância, até pelo onde eu sei, porque qualquer coisinha adaptada para um instrumental que soasse, que parecesse copiado de uma ideia do livro, né? Em termos de até nome do instrumental, o Paul Gallico podia falar, vocês pegaram isso aí da minha obra, eu não quero, quebra de contrato, a gente fez esse acordo, vou processar vocês. Então eles gravaram o disco instrumental e do limão fizeram a limonada, porque o álbum é maravilhoso, perfeito.
E marcou para mim a implantação do que a gente estava falando aqui no início do vídeo, que foi a capacidade do Camel narrar histórias sobre um instrumental que nada precisa de letra, que nada precisa de um arcabouço lírico complexo ou muito Por aprofundado. exemplo, e eu tô tentando pensar aqui em alguém do prog, sim, clássico, que tenha feito algo do tipo, e eu não consigo pensar. Pra narrar uma história de um livro, assim, né? Instrumentalmente. Ou qualquer história, Qualquer história. muito difícil, né? Então, por exemplo, esse também é outro trabalho ímpar, né? Se você pensar em termos de artisticamente falando, é um trabalho bem ímpar. Bom, é um disco que eu amo também de paixão, mas nele, mesmo amando de paixão, eu consigo achar, assim, não vou falar que é defeito. Pro meu gosto, ele tem gordurinhas, assim, ele tem coisas que podem... Acho que quando você fala... Então, até você falar gordurinha, eu acho uma palavra muito boa, porque, por exemplo, eu não dou 10 para esse disco, porque eu acho ele excessivo. Excessivo. Assim, na sonoridade, ele me cansa um pouco mais, por exemplo, do que o Mirage. Então tamo junto. Vocês não vão dar 10? Não vou, eu não dou 10. Eu não dou 10. Eu amo, mas eu Assim, cortaria coisas dele eu entendo isso. Álbum conceito. Mas eu acredito que, cara, disco conceitual, geralmente 97, 98% deles, quando é álbum conceitual de faixas curtas, assim, que narram uma história, seja instrumental ou lírica, 98% deles tem gordurinha. 98% não tem problema, 98% deles também o The Legends da On Broadway, do Genesis, que é um disco... Não vão receber 10, né? É lotado de gordurinhas. Pra mim, aquele disco tinha que ser assim. O Lamb tem seus problemas também. Tem muita gordurinha. The Wall tem uma gordurinha, sabe? Tem muitos The Wall eu já não acho que tem uma gordurinha. Sabe? É lógico, são raros os discos que tem isso. Por exemplo, o Break do Marillion, que é um álbum conceitual que eu amo, pra mim é um disco que não tem gordurinha. Pra mim tem um pouquinho. Tem uma ou outra coisa, assim, mas é muito pouca. Mas é pouco, né? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. O Snow Goose, ele fica mais interessante para mim no I Live Record, que é o álbum ao vivo do Camel, que eles tocam o Snow Goose na íntegra, né? Igual a orquestra. Porque nessa época, o Camel já tá com uma sonoridade mais funkeada também. Então, eles trazem um pouco disso pro Snow Goose ao vivo. Então, ele fica mais interessante para mim. Então, seca um pouco essa gordurinha. Great cara, esse disco é muito bom. Eu acho que às vezes eu tenho a sensação de que, como é um disco instrumental, em alguns raros momentos do disco parece que falta um pouquinho de substância instrumental para tornar aquilo um pouco mais interessante, para capturar mais o ouvinte, sabe? Falta um pouco. É nisso que eu chamo que é a gordurinha, assim. É algo que tá sobrando ali, que não tem nada de interessante, tão interessante assim, que justifica. Mas assim, cara, a gente tá sendo detalhista aqui. Você pega pra ouvir tudo, eu saio, eu acho ótimo, né? Você falou, eu daria 9. 9, acho que 9 é uma nota boa também, eu dou 9. Você daria 9? Cara, e eu vou falar minha música favorita dele. Quer ver? Minha música favorita dele é La Princesse Perdue. Porra! É a minha! É lindo, lindo, lindo demais. Lindo. Demais. Que eu acho que devia ser mais tocada ao vivo, né? Com todo respeito a Rioter Goes to Town. Bom pra caramba. Às vezes cansa. Mas o lance dela de tocar é justamente a guitarra, né? A guitarra é o brilho de Rioter Goes to Town. Então, assim... Aquela música bem bluesística, né? Solo de guitarra longo e tal. Os guitarreiros gostam, né? Guitarreiro gosta. Sabe uma coisa que eu acho que funcionaria muito bem nesse álbum? Que o Camel acho que chegou a fazer em algumas turnês acho que na turnê de 79, 80, que era um medley, assim, um pupurri, uns trechos assim, ao invés de só Rioter Goes to Town, que eles sempre geralmente tocam, né? Bota um pupurri, organiza lá, faz um medleyzinho, uns 10 minutos. Acho que daria para você ter um pouco delas e também de outras, né? Que acabaram não tocando ao vivo. O Camel, ele tocou o Snow Goose na época da turnê. Eles fizeram um show no Old Great Whistle Test, que é aquele programa que eles fizeram de pupurri das músicas.
e nunca mais eles tocaram o Snow Goose É, seria inteiro. legal. Eles só tocaram na turnê de 2013, que foi a turnê da Isso. volta. Na turnê de 2013, eles tocavam o Snow Goose inteiro, num set, depois com outras músicas da discografia. Isso. E em 2013, não sei o que veio Regravaram. primeiro, se foi a turnê ou se é a regravação, eles regravaram esse disco com a banda que tava fazendo a tour. É o último disco do Camel, de estúdio, lançado, é a regravação do Snow Goose, que é muito legal, cara. É uma sonoridade moderna, mais Gostei bem legal, você acha que ficou legal também. E eu acho que só que eu acho que ele tem mais gordura, porque eu acho que eles acrescentaram coisa em relação ao original. Mas enfim, é muito bom também. É. E música não favorita é difícil, né? Porque é um disco que flui, né? Aquele disco que é difícil até distinguir as músicas em alguns momentos. Mas tem umas músicas. Hã? Esses discos de conceito, eles sempre vão ter muito reaproveitamento de motivo, né? Musicalmente falando. Que volta, né? Então, você tá sempre retomando. Porque, por exemplo, você reprise, pega, né? você tem sonoridades, trechos, passagens que são alguém, um personagem, por exemplo. Uhum. Então ele fica voltando, né? Então é difícil, eu acho difícil tanto pegar a preferida quanto pegar a não preferida. A música tem a minha favorita é La Princesse Perdue, mas o tema já aparece na Flight of the Snow Goose, né? Porque é o tema do Snow Goose. Só que na Princesa Perdue ela aparece de um jeito lindo, épico, maravilhoso, né? É isso que você falou. Agora, a música menos favorita, eu vou falar, nesse eu acho que eu nem consigo dizer não, cara, assim. É porque tudo é uma coisa só, uma coisa né? só, um blocão de música. Assim. É uma coisa Mas e só. sua nota, Kevin? Minha nota, cara, 9,5, né? Eu não dou 10 para ele, não, porque tem outros álbuns que eu gosto, que são mais conceituais, então vou ver quanto Por é que que ele deu. tá em D, Jesus Cristo? Só pra assustar. Claro que ele tá em S. Não, eu acho que é S. Deixa eu ver. Eu não vou nem fazer conta, lógico que tá em S. É só tirar meio ponto. 1,5. Não, 27,5. Então. 27,5. E quero ver se vocês vão dar 9 para esse aqui. Moon Madness 7,6. Pra mim também é 10, já vou dizendo. Moon Madness. Que música que nós gravamos era do Moon Madness, não era? Song Within a Song. Não era, foi. Another Night. Não, foi Airborne. Lunacy. Airborne. Esse disco é maravilhoso. Eu vou falar, ó. Em muitos momentos da minha vida, e eu acho que estou vivendo esse momento de novo, Moon Madness é meu disco favorito. Né? Eu vou dar nota 10 de cara. Também diria que é o meu. Esse disco eu acho... Esse era o momento que o Ramon, gente, tinha que estar com o vinil dele aqui. Que é outra capa, não é? Ah, não, a sua minha capa, o meu vinil é esse aqui, ó, que tem essa capa alternativa, que é a capa que saiu nos Estados Unidos. Que eu acho essa capa horrorosa. Eu amo essa capa, eu amo. Eu acho essa capa fiz questão de ir atrás dessa capa. É muito melhor. Eu já tive discussões épicas com o Ramon exatamente por causa disso. Porque não faz sentido ele gostar mais dessa capa. Eu acho essa capa original muito feinha, desculpa. Porra, eu acho lendário isso. Sabe? Eu acho foda. E essa capa aí, ela tá na parte de dentro do meu disco, né? Na versão que eu tenho americana, né? Ela é a parte de dentro. Mas essa arte, ela é meio borocochô mesmo. Nossa, isso é muito feio, cara. Olha isso. Não dá pra entender se isso é uma menina, se isso é um galho, mas é uma menina, né? Acho que parece, né? Ó. Isso é um espaço vazio, cadê? Daí tem uns cogumelos aqui, assim. Mas não é pra fazer sentido. Eu acho que pela pintura, assim, tem que ser uma coisa meio abstrata, assim, tem uma beleza. Pra mim, é como se fosse um Roger Dean da Shopee que eles tentaram fazer, sabe? Um Roger Dean meio... Eu queria saber quem foi que fez, quem é que faz essas capas, assim. Sleeve Design by Field. Vai saber o que é, né? Não saber. O Mirage, ele tem uma capa alternativa americana horrorosa, que é um dragão cuspido fogo. Essa, sim, é muito feia. Dragão cuspindo fogo? A capa do Mirage americano é muito feio. É muito feio. Substituíram a capa do cigarro, né? Provavelmente por causa palhaçada. Isso é coisa de americano, cara. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Não vou enrolar muito esse disco é maravilhoso. Pra mim, música preferida, vou ter que falar. Song Within a Song. Pra mim é Lunacy. Que é a melhor performance também. Uma das melhores performances de um baterista que eu já vi. O Andy Ward é
uma lenda, assim, cara. Então, eu sinto Ele que faz esse nessa disco, música. ele é uma recorrente declaração de amor à música. Eu não sei se vocês têm essa percepção. Ai, que Todos os bonito. discos deles eu sinto uma Não, mas assim, recorrente liricamente declaração de amor. falando, sabe? Oi? Liricamente falando. Eu Sim. sinto que é sobre isso. E até onde eu tinha visto também, cada música representa um membro. membro. Exatamente, a personalidade, né, de cada membro. Então, assim, eu sinto que esse disco, ele é meio... metonímia, né? Não sei como é que é quando você... Enfim, é sobre música, né? É música falando sobre música. Eu sinto que esse disco é só sobre isso, sabe? Assim, Qual que é a nota que vocês dão pra esse disco de uma vez? Só pra mim é 10 mil, 1 milhão. A Rafa tá achando problema nele, peraí. Eu tenho que pensar. Ela tá calculando problemas. Caralho, ela vai botar problema nesse disco? Eu não quero ver nem a nota dos discos futuros. Eu não sei se eu dou problema no Moonbed. Ela não vai dar 10 pra ele, não. Não. Meu Deus do céu. E deu 10 pro debut. Então tá. Vocês que sofram. Isso que é maravilhoso, essa diferença, cara. Vamos ver. Eu sou a convidada, eu tenho direito de dar 10 pro debut. Não dá, você tem direito do que você quiser. Mas eu posso achar um problema também, Se eu forçar, eu acho. Sabe o que eu acho um problema? Que não pra mim é um problema, mas eu adoro. Eu acho legal isso. Deixa a Rafa tá falando aí, olha só, vamos ver. Então, é porque o que eu tava pensando, por que eu não daria mais do que 9, né? Primeiro, porque eu não acho ele... Eu acho que ele é do mesmo nível do Snow Goose, mas eu tava pensando se eu daria menos que 9, né? E o meu ponto é que talvez não, porque ele é muito bom e eu não acho que ele tem nada em excesso, mas talvez eu não desse 10 mesmo, porque eu acho ele muito meloso. Uhum. Eu entendo isso. Eu entendo que isso faz muita gente não gostar. Ele é meloso demais. Assim. É um disco que eu tenho que escutar já com um coração meio abalado, sabe? Eu já vou ouvir um dramático. Então, eu já vou ouvir um Madness naquele momento que eu já tô meio, assim, abalada. Eu acho que é isso. Eu acho que tem duas músicas só que destoam um pouco disso, que é a Another Night, que é uma tentativa de fazer um rockão, assim, que não funcionou tão bem. Por isso, a Another Night eu tiraria um pouco de pontos. Eu vi uma entrevista do Andy Letchmer falando que eles não conseguiram fazer a música soar como ela deveria soar. Que eles queriam como estava na cabeça deles, né? Tava porrada. E no disco ela tá seguindo a linha meio... Essa linha melosa, né? Ela tá ainda meio etérea, mais do que devia. Ao vivo fica melhor. É a música menos favorita, eu já adianto aqui. Talvez eu tiraria 2 décimos por ela. Mas assim, ela e Lunar Sea, pra mim, destoam um pouco disso que a Rafa tá falando. Lunar Sea, pra mim, é mais porrada e tal. Só que o resto é isso aí que você falou, viu, Rafa? O resto é... Mas, por exemplo, a música que eu falei que é a que eu mais gosto, né, Song Within a Song, eu sinto que tem uma frase que, para as pessoas que gostam... Uma frase não, né, uma passagem na letra, que para as pessoas que gostam muito de música, assim, ela diz muito, né, que é o seguinte, né, vou falar em português que vai ficar mais fácil de entender, mas... meio que é assim, mesmo que no dia seguinte, né, a vida, né, tudo roube os seus sonhos, você e a música ficarão para sempre. Isso é doido demais, lindo. Então, tipo assim, eu sinto vontade de chorar só lembrando dessa frase, porque é isso, sabe? Quem já teve a vida salva pela música, sabe? Isso pega. Isso significa muito, porque às vezes o que te deu vontade, assim, de estar aqui, de permanecer aqui, é a motivação pela música. Às vezes, a gente nunca nem conheceu ninguém do Camel e é uma conexão, diz muito sobre a gente, né, sobre as nossas emoções. Então, eu acho essa passagem muito bonita. Essa música, eu acho... Eu acho que essa passagem vai te fazer dar nota 10 pro disco. Vai me fazer dar nota 9. E menos que 9 eu não vou dar. Pronto. Eu vou dar 9.8. Por causa de Another Night. Eu vou botar 9.5, porque vamos dizer que eu escuto muito mais esse disco do que o Snow Goose, por exemplo. Eu também. Muito mais, nossa. Se eu tiver que vou ouvir um disco do Camel, eu vou escolher ele primeiro. Então... 29.3. A única coisa eu tava falando, né? Aí o Ramon pediu para eu falar para eu acho que depois a gente vai
porque senão ela ia perder o raciocínio. Que é o S. Aí a única coisa que talvez eu implicaria no Snow Goose, né? Mas eu gosto dessa música, que eu acho ela um build-up, assim, uma abertura legal, que é Aristilos, né? Mas eu gosto dela. Eu gosto. Eu gosto. Mas se eu tivesse que implicar, então talvez a minha menos favorita seria essa. Minha favorita é Lunacy, já falei. Eu acho que Moon Madness, pra mim, talvez seja o disco que tem a maior sequência, né, ao longo do início ao fim do disco, a maior sequência de melodias lindas, uma atrás da outra, assim, ó. Sim. Uma atrás da outra. Sim. Acho. E diferentes Moon entre si. Diferentes, Moon Madness é perfeito nesse ponto, cara. Sim, o corte. É aquele disco. Inclusive, eu acho que aqui, no Moon Madness, a banda atingiu uma coisa que ela vinha buscando, assim. Eu acho que o Moon Madness é a consolidação de uma identidade. Assim. Você vai ter músicas etéreas depois, mas eu acho que o disco mais etéreo talvez seja É único também, é único. É disco pra chorar. O Moon Madness pra mim é disco pra chorar. Você agora vê tudo S até agora, hein? Meu Deus. Agora vai entrar uma fase mais polêmica, entre aspas. Talvez as notas abaixem. Vamos ver. E se tem um disco que definitivamente não é pra chorar, é o próximo. Nossa. Rain Dances, de 1977. Aqui nós já temos a primeira grande mudança de formação. Sai Doug Ferguson, queridíssimo da nossa Rafaela. E ele foi substituído por ninguém mais, ninguém menos que Richard Sinclair, no baixo, nos vocais. E, além disso, a banda adicionou mais um quinto membro na formação, um soprista, Mel Collins, nos saxofones, flautas e clarinetas. E, cara, né, eu acho que ele já tinha sido convidado antes para entrar no Camel, vale lembrar, mas não rolou, aí entrou depois. Nossa, eu acho que o Mel Collins rouba muito a cena nesse disco. Tipo assim, eu acho que foi um bom agregado. Eu sou suspeita, vamos falar então. Eu gosto do Rain Dances. É um disco que eu adoro, que eu coloco para ouvir, que minha energia vai lá em cima, que é um disco interessante. Eu gosto muito desse disco, apesar de não ter mais o Doug, o artista do coração, mas também não é como se tivesse feito, né? Não vou falar fez falta, mas assim, eles conseguiram colocar alguém que entregou. Não deixou a peteca cair, então... Sim. Eu gosto muito desse disco, bastante. Claro que, assim, não tem um nível artístico. Artístico é difícil falar, mas não tem um nível de ficção científica tão genial quanto os outros. Vamos dizer assim. Porque artístico eles exploraram outras coisas, então é difícil falar que não teve um grande nível. Porque eu acho que aqui o Camel começou a fase funk. A fase disco, a fase dançante, sim, a fase alegre. Então, nesse disco, eu acho que o que rola, né? O Doug Ferguson, ele é demitido porque, supostamente, isso está documentado no DVD, no documentário da história do Camel, o Andy Ward, o baterista, intimou o resto da banda, falando que ou o Doug Ferguson saía ou ele saía. Porque o Andy Ward queria empurrar a banda para um caminho mais jazz rock. E falava que o Andy Ward era um cara que não dava conta, não era a praia dele, né, que tinha limites técnicos ali. Tanto que eles foram atrás do Richard Sinclair, que era o cara foda, com influências mais jazzistas, do Hatfield and the North. Mas a banda não ficou jazzista. Eu acho que até acho que até tentou. Nesse disco eu percebo. Tem uns momentos assim, mas não ficou também isso... Não, eu sinto que ela ficou dançante. A palavra pra mim não é jazzista. Eu não acho nem que seja dançante, Rafa. Eu acho que, complementando o que você está dizendo, né, eu acho que é dançante, né? Não, é porque eu acho que dançante a gente restringe, né? Não sei se você concorda. Mas eu acho que talvez seja mais groovado aquele som. O disco, eu não diria peso. Eles tivessem se aproximado de um Mahavishnu Orchestra. Eu acho que eles tentaram isso, Rafa. Na música, tem uma música aqui que é One of These Days I'll Get Up Early. Essa música é o que eu acho que eles tinham em mente. Vamos fazer um disco mais desse jeito aqui. Mas acabou que no resto do disco ficou meio diverso. É um disco bem diverso até, né? Acho que ele é bem... Esse e o próximo são os dois dos mais diversos. São dois dos mais diversos, eu também acho. Por exemplo, a entrada do Richard, eu não sinto que veio com ele
o que ele representava nos trabalhos anteriores dele. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, eles chamaram um cara falando, vamos mirar nessa praia aqui, né? E na verdade, ele fez um trabalho que realmente se encaixava dentro do que o Camel era. Acho que os compositores continuaram sendo os mesmos, né? Que é o Andy e o Peter E Barnes. o Assim, Peter. e aí, né? E esse vai ser o último com o Peter, né? Não, Não, depois o último é o o próximo ainda é. Tem mais um. Uhum. Porque você vê que até agora, tudo é dividido quase igualmente Andrew e Peter. Tipo, como é que é? Lennon e McCartney. Assim. Uhum. O Praticamente. primeiro lado inteiro do disco é dos dois e o segundo já são mais contribuições das bandas. E eu percebo essa distinção, né? Eu não sei nem se foi intencional, porque o primeiro disco tem músicas mais que são a cara, entre aspas, do Camel e de um pouco dessas novas sonoridades, e o segundo lado eu percebo bem mais jazzista, né? A sequência final do disco inteira, sabe? One of These Days, a própria Elk, que é um instrumental bem bonito e tudo mais. A participação do... Como é que chama, cara? Brian Eno? Brian Eno, né? Brian Eno, Que eu soube recentemente que ele tocava nesse disco. Ele toca nessa música. Sim. Skylines e a faixa título Rain Dances tem muito dessas influências. O Mel Collins tem uma participação muito, muito imponente, muito forte dos sopros aqui no disco. Ele não tá lá como um backzinho, assim. E eu acho que engrandeceu demais. Eu acho um agregado fantástico. Ele é. Eu gosto desse disco. Assim. Só uma curiosidade também, a gente não falou, a gente tá falando do vinil, né? O Snow Goose não saiu no Brasil também. Você vai ter vinil, você tem que ter importado. O Moon Madness saiu e o Rain Dance saiu também. Deve ter dado algum que procou lá na gravadora, porque esse disco foi bem vendido. No mundo, assim. Será se não é o problema do cigarro, né? Porque ele é bem logo depois do Mirage. Pode ser uma consequência disso, né? Pode ser. O Rain Dances tem em vinil aqui no Brasil. É fácil. Cadê os fãs da Progland que viveram essa época para contar pra gente o que aconteceu? Fale aí, porque se alguém souber, né? E, cara, esse álbum, ele é muito... Eu adoro esse disco, gosto muito desse álbum. Pra mim, não é nota 10, né? Mas ele é um disco nota 8,5, né? Eu gosto dele, eu gosto muito dele, né? Eu acho esse disco. Será que vamos ter o primeiro disco fora do S? Ai, meu Deus. Pro Ramon, o primeiro não devia estar lá, não, né? Mas tudo bem. E assim, né? Esse álbum, eu gosto muito, né? Pra mim ter essa distinção entre os dois lados. Eu gosto muito mais do segundo disco, do segundo lado, na verdade, né? Com exceção de uma música que eu nunca curti, que é a música que eles mais tocam desse disco nos shows, né? Que foi meio que a única, parece, entre aspas, que foi uma das que mais sobreviveram no setlist. Que é não, você não vai falar isso, não. Você não vai falar isso, não. Falou. Não é que eu não gosto dela, assim, mas dentro do disco, acho que há composições melhores, assim, que eu mais gosto. Eu gosto mais de First Light, Highways of the Sun, eu acho legalzinho, embora tenha aquela coisa bem radiofônica. Highways of the Sun é das mais fracas. Cara, não, também acho, junto com essa, né? Mas... É o que também eu não acho muito legal, não. O experimento que, né? Eu gosto, eu sou suspeito pra falar. Também. Eu gosto muito desse segundo lado, assim. Eu gosto de ver o Camel com essas. Eu gosto mais das faixas instrumentais do que as cantadas desse disco. Nada contra o Richard Sinclair, a voz dele é maravilhosa, inclusive. Eu vou dar nota 7,5 pra esse disco. Eu dou 7,5? 7,5. Eita, gente. E pra mim a melhor faixa desse disco eu citaria. Caraca. Eu acho que eu tô com o Ramon, hein? Eu acho que eu estou com o Ramon. Qual que é a sua favorita, ou Kelvin? Talvez o empate entre One of These Days ou Metronome. Metronome é muito bom. Mas eu acho que eu vou de Metronome. Gosto muito dessa música. A minha favorita é Uneven Song. Linda, linda, linda. Não por acaso sobreviveu no setlist. Pra mim. E a minha menos favorita desse disco, eu vou colocar. Tem uma que eu nem conto muito, que é o final, Rain Dances, né? Que eu não vou nem contar ela, mas pode ser Skylines. Skylines eu acho bem esquecível, assim. 7,5. E eu vou dar 7,5. Qual é a tua nota, Rafa? É 8. 24. E aí? Esse cai onde?
Eu acho que nem no A, cara. Eu acho que vai pro B. Caramba. Peraí. Vou ver aqui. É que tem a lista aqui, eu preciso conferir aqui. Peraí. Ih, gente. Vai ficar no limbo aqui enquanto isso, ó. Não, depois a gente... Deixa eu ver. Ah, não. A é até 25, né? 20... vai pro A mais. Vai pro A? Vai pro A. Na trave entrou. Acho que aqui é merecido, hein? Ah, Bzinho não. aqui. Mas tudo bem. Você deu 7,5. Se quisesse ficar no B, dava 6. Tem que ser um equilíbrio entre a nota dos três, gente. Isso a gente Sim. tem que falar. Eu achei que com 7,5 eu ia conseguir o B, mas... Em minha defesa, o primeiro do Camel só tá no S, porque não foi só eu que dei nota alta, não. Não, o Kelvin jogou ele lá pro alto também. Ah, eu botei nota 9, eu gosto Muito muito desse emocionados. disco. E outro disco que eu também gosto muito é o próximo. Briefless, 1978. Pois eu detesto esse. Aqui temos a esse disco eu acho que vai despedida sofrer, de hein? Peter Bardens, que saiu antes da O turnê. último disco com Peter Barnes. É. Gente, assim, E o a último minha disco defesa também dele- com o Richard Sinclair e com o Mel Collins como membro oficial. Ele continuou Sim. meio que como sideman eventual nos dois A próximos. menos que vocês esclareçam a minha visão e me deem um motivo muito bom. Esse é um disco que eu boto ele pra ouvir, eu não consigo ouvir até o final. Eu achei chato. Que isso. Que isso. Ah, esse disco ele teve uma maior guinada, um som mais radiofônico, né? Parte disso foi a escolha do produtor, Mick Glossop, né, que era um produtor de new wave, pop rock. E esse disco ele tem uma maior pretensão, entre aspas, de um Camel mais acessível dentro do som que eles já faziam, né? Ele é um período. Ele pega um período complicado do rock progressivo, né? É 78, né? É 77 ou 78? 78, ele é de 78. Raindance que é de 77, né? Segunda metade, inclusive, de 78, já perto do final do ano. Então ele é um disco meio que entre safras, né? Não só na história do rock progressivo, mas na carreira da própria banda, porque ele não exatamente replica o som lá do Rainenses, mas aponta para uma direção um tanto mais radiofônica, que continuaria nos dois discos seguintes, né? Radiofônica que eu digo, né, às vezes não é nem na composição em si da música. Embora no caso do Briefless eu perceba esse lado radiofônico nas composições também, né? Mas sim da própria produção, daquela produção bem da virada dos anos 70, início dos anos 80, mas com maior reverb, aquele tipo de som dos anos 80, né? Bem clássico, né? Eu acho que... Não, pode falar, Kel, depois a gente... Eu ia falar mais ou menos isso, que é um disco que ele meio que ecoa muito do som do Camel dos discos anteriores, mas também aponta essas direções. Eu acho, no geral, um disco interessante, um disco bom, né? Um disco bom. Eu gosto muito da faixa título, Briefless, Echoes e The Sleeper, né? Essas três músicas eu percebo bem remanescentes do som clássico. The Sleeper, eu acho uma tentativa de fazer um pouco do jazz rock Sim. que eles tentaram no Raindances. Assim. The Sleeper é bem Tanto isso. é que tem a coautoria do Mel Collins, né, na composição. Já as outras músicas eu já percebo eles batendo em outras direções, como a própria Rafa muito bem disse, da coisa dançante em Summer Lightning, né? Tem muito disso. Eu acho que esse disco ele tem... Pode falar, Rafa. Eu sinto que, apesar de bem produzido, bem pensado, com direcionamento, eu sinto que os músicos estavam meio perdidos no que eles estavam fazendo, assim, no que eles queriam entregar musicalmente. Eu acho que eles não conseguiram se encaixar na proposta que o disco era de ser radiofônico, sabe? Não sei, ficou... Pra mim, faltou a identidade do Camel um pouco. Sim, mas a gente pode falar isso. Esse disco marca pra mim a primeira aparição, acho que a primeira aparição na discografia do Camel de um momento constrangedor. Constrangedor. Make Me Smile. E o Make Me Smile, que é uma coisa que vai começar a aparecer na discografia do Camel. Então, e o Make Me Smile é uma música que joga o disco muito lá embaixo. Que é isso, cara? Pra é uma quê, coisa velho? mesmo. Sabe outra música que eu também sinto isso? Tem pontos... Não, pode falar. Vou falar uma outra música que eu também sinto isso, que eu já vi muitos fãs elogiando, mas pra mim é um momento constrangedor, Down on the Farm, composição do Richard Sinclair. Mas eu acho divertido. É um guilty pleasure pra mim. Assim, eu acho sim. Assim, não, eu acho ela meio... Mas ruim, assim.
Quanto é que você deu pro primeiro álbum do Camel, Ramon? Foi 6 ou 7? 7. E eu já tenho a nota pra esse também. Mas antes, assim, ó, o que eu vou comentar é o seguinte. Tem um momento constrangedor, mas tem momentos maravilhosos. A música Echoes é maravilhosa. Uma das melhores músicas da discografia do Camel. Breathless é muito bom. Wing and a Prayer beira o constrangedor. Down on a Farm é legal. Starlight Ride, ok. Aí vem Summer Lightning. É uma das minhas músicas favoritas do Camel. E top 3 solos de guitarra do Andy Letter, das coisas mais lindas que ele fez na vida. Essa música, pra mim... Tem umas músicas assim, Rafa, que eleva o disco pra mim. Vai subir a nota. E o Make Me Smile, constrangedor. The Sleeper é legal. É uma tentativa de jazz rock legal. Você falou top 3. Já passou mais alguma solos de guitarra, né? Já tem, mas o solo dela é bem legal. Eu acho que não, viu, Rafa? Acho que tem solo depois que vai vir que é mais forte que todos os outros anteriores. Acho que o Andy Letter vai só melhorando com o tempo, assim. Então, é porque eu tenho uma também que eu acho que tá no seu top 3. Eu espero que esteja. Então, de guitarra? Mas vamos deixar chegar lá. Então, assim, Breathless, assim, pra quem tá começando a ouvir Camel e gosta desse lado guitarrístico, escuta Summer Lightning, que é um solo, assim, cara, incrível. É de arrepiar, assim. Eu vou dar nota... vamos lá, música favorita desse disco. É complicado, né? Porque no fundo a gente tá dando nota pra música, né? Não pro álbum. Não, tô dando nota pro álbum. Eu tô falando o que tem de bom e de ruim. Geral, é. Aí, vou lá, como disco, eu vou dar a mesma nota que eu dei pra estreia pra mim, que é nota 7. Nota 7? Você assim. Deu um bom argumento que é Echoes, né? É bem boa mesmo. Echoes tem quem discuta se é melhor que a do Pink Floyd. Não, eu confesso que eu prefiro a do Echoes do Camel. Mas eu gosto tão quanto, que essa Echoes é muito boa mesmo. Eu ia dar 6, mas baseado nos seus argumentos eu vou dar 7. Vai pescar um azinho ali, hein? Vamos ver, 7, depois do Kelvin. 7, dá 14. Vai pescar, não. Não. Que eu não vou dar acima de 8. É aquilo, cara. E o Make Me Smile é uma coisa complicada. Pra mim é a pior coisa do disco, assim. 7, é o único momento. Eu acho que talvez seja o único momento da carreira do Camel que eu falo. Porra, cara, esses caras aqui pesaram a mão pra fazer uma coisa que eles claramente não é a vibe deles. Que é uma coisa muito assumidamente fora deles, entende? Então eu sinto isso nessa música, né? Melhor momento do disco eu citaria... Eu gosto muito de The Sleeper. Pra mim é a melhor faixa. Legal. Né? Sobre as outras músicas, né? Starlight Ride eu gosto. Summer Lightning também tem um dos melhores solos do Andy. Um dos mais legais também, né? Down on the Farm é aquilo, pra mim é uma música bem... Não é? Rainbow's End eu acho um encerramento legal. É bonitinho. Eu botaria nota 7,5 para esse álbum. Né? Não acho ele também a pior bobagem já feita na história do mundo. 21,5 entra o quê? 21,5. Entra pro B. Bom, nossa. Se fosse A, seria injusto. Não, seria. B é legal. Esse disco saiu no Brasil. Ele saiu no Brasil e ele tem o retorno do Camelo na capa. Do Camelo emocionado, igual o disco de estreia, tem um Camelo super emocionado, só com o Camelo curtindo uma vibe disco. As letras, o escrito do Camel, né? Tá todo coloridinho, várias cores, é bem bonito. E olha que coisa, é como se fosse... A capa é horrível. I can see your house from here. Outubro de 79. Esse disco aqui, pra mim, todos Gostei da musiquinha que a Rafa meteu ele. Achei lá do B pra caramba, tá? Todos os anteriores, assim, gente, eu perdoo com os problemas aqui, porque esse disco aqui é maravilhoso. Você ama esse disco? Cara, olha só. É um dos daqueles álbuns que recentemente eu reescutei. Ramon, se esse álbum aqui não tiver no top 3 guitarras, lógico que tá. Conversar sério. Tem jeito, não. Que assim, né? Que não tem. Que eu não tinha ouvido
né? Que eu não tinha ouvido muito direito, assim, né? Eu sempre gostei desse álbum, mas... E eu reescutei ele recentemente, e, cara, a audição ganhou muito, assim, pra mim. É lógico, tem umas coisas meio... Tem umas coisas meio nessa rebarba do som do Breathless, uma coisa mais radiofônica, que é Your Love Stranger Than Mine, né? Uma coisa Remote Romance, né? Coisas do tipo. Remote Romance me lembra... Isso é de 79, né? Me lembra Computer Love do Kraftwerk, que é de 81. Sim. É uma coisa meio assim, vamos nos conhecer remotamente, né? Via, sei lá, computador e tal. É bem visionário, cara. Uma música meio Tinder, assim. Sim. Mas, cara, esse álbum, ele tem, no mínimo, 6 músicas sensacionais. Wait, faixa de abertura. Boa. Wait tem participação do Phil Collins tocando percussão, tá? Eye of the Storm. O Mel Collins ainda faz participação desse disco. Participa. Sim, participa, né, de algumas músicas. Vale lembrar que o Peter Barden saiu e nesse álbum ele foi substituído por 2 tecladistas. O John Shearhas, que era tecladista do Camel, do Caravan e de outras bandas, e o Keith Watkins, que era tecladista de uma banda maravilhosa de prog, que a gente, inclusive, que eu pretendo até fazer vídeo futuramente, que eu gosto muito deles, que é o Happy the Man, né? E, inclusive, essa música, Eye of the Storm, era uma música do Happy the Man, que foi retrabalhada pela banda. Ficou muito legal a versão aqui, eu gostei. Who We Are, já citei 3 músicas assim que eu amo desse álbum. Eu amo Who We Are, adoro essa música. Survival lá, que é uma vinheta né? orquestral, né? Para mim, a música mais dispensável do disco. Acho ela bem... até destoante, assim, do resto do álbum. Achei meio nada a ver botar ela lá. Hymning to Her. Essa música sobreviveu muito no setlist. Sobreviveu. Pra mim, ela é a música mais Moon Madness do Camel. Até, né? Desde o Moon Madness. Ela que mais soa Moon Madness. E, cara, pra mim, a obra-prima do álbum, pra mim, a melhor performance de guitarra da carreira do Andrew Latimer, Ice. Não, Ice é outro mundo, né? Um encerramento de 10 minutos lindo, né? Então, só essa cara, música vale comprar o disco. álbum, você compra o disco pra ver essa sem música. Sem sacanagem. Pra mim, esse disco é nota 9. Cara, Ice eleva essa nota desse disco consideravelmente. Pra mim, todas essas que eu citei, sim, mas concordo. Assim, é outra vibe, se você comparar Ice com Lady Fantasy, por exemplo. Mas eu acho tão grandiosa quanto. Então, total. E não podemos subestimar na Ice que quem tá tocando é o Keith Watkins, piano, teclado. Sim. E, cara, a guitarra do Andy Latimer é linda, mas o que ele faz no piano também é extremamente sensível. Tudo é lindo ali, cara. Lindíssimo. Não, essa música eu acho difícil você achar dentro do prog, assim, uma coisa que seja tão... É visceral. Essa é de chorar mesmo. Essa é de chorar. Essa é sofrência. Essa é de chorar mesmo. E eu ia dar uma nota menor pra esse disco, mas ouvindo a Rafa aqui também me dizendo, assim, frisando tanta Ice, que quanto que ela eleva o disco, eu vou ter que subir um pouco a nota do disco. Não, é porque é isso, né? Se você... Se as músicas ruins do Breathless não reduzem a nota dele, Ice necessariamente tem que subir ali, I Can't See Your House From Here. Eu rapidinho, eu gosto muito de Wait, a música, eu acho muito legal Wait. Your Love is Stranger Than Mine. Divertido e tal. Eu gosto. Vou pular aqui. Who We Are é legalzinho também, eu não acho tão grande coisa. Mas Hymn to Her eu acho muito bonito. Eu acho Wait, Hymn to Her e Ice muito boas, nível muito alto. O resto é ok. Então, porque, por exemplo, o I Can See Your House From Here, eu sinto que ele não tem música vergonha alheia. Não tem. Isso já é bom. Eu sinto em Your Love the Stranger Than Mine. Your Love Stranger Than Mine flerta mas com eu relevo. Mas eu relevo. E sinto um pouco. Mas ela é uma vergonha alheia, tipo Time Stand Still do Rush. Não chega a ser um bagulho horrível, entendeu? A gente canta. Boa comparação. Entendeu? É legal. Remote Romance é uma música que destoa, né? Uma música que eles tentaram experimentar, uma coisa meio diferentona, assim, tipo, ficou estranho. Mas é divertido também. Sei lá.
Valeu o experimento. Agora que a gente tá conversando, tipo assim, os agradecimentos dos discos do Camel são fantásticos. Agora eu vou ficar na fissura de ir na casa do Ramon e ler todos os álbuns, né? Porque eu não tenho, ele tem, então agora eu quero ver. Porque os agradecimentos é muito bom. Tipo assim, ó, a gente agradece ao Richard Austin pelo sua nobre tentativa de ficar acordado enquanto mexia com a engenharia, né? Chato pra caramba as músicas. Miscelânea de Até overdub. dormindo. Porque imagina a quantidade de overdub que não tem em Ice. Sim, é. Então, Os arranjos orquestrais e tudo Who mais. We Are, né? Tem muita orquestra e tal. sim. Não, tem Esse vários disco talvez seja um dos agradecimentos. discos em que mais tem overdubs, uma produção mais rebuscada da banda. Eu gosto muito dele. Eles agradecem pessoas com um argumento de magia gastronômica. Assim, eu só consigo lembrar do vídeo do Fox comendo queijo. Muito louco. Já viram esse vídeo no YouTube? Não. Esse vídeo é ótimo. Não Esse sei. vídeo é uma obra-prima. Nunca vi. Porque é isso, né? Imagina você gravar um disco, você tá lá com todas as pessoas da banda, num trabalho muito árduo, cansativo, discussão artística. A sua felicidade é o quê? Comer. Andar no jardim. É isso. No final, são as pessoas que mantêm a banda íntegra e sóbria e sã. Essa galera. Essa parte. Galera. Esse disco tem no versão brasileira também. Eu não sei se a sua é, o A Rafa. minha é. A minha é. Edição no Brasil também. Uhum. E vamos fechar. Notas pra esse disco aí. Que nota que vocês dão no final? Pra gente somar. Pra mim é 9, já falei. 9. Eu vou dar nota 7,5. Por causa da Ice. Porra, que... Era pra ser menos. Eu vou Eu dar- acho ele pior do que o Breathless e o Rain Dances, assim, pra mim. Você 7,5, acha ele pior do que o Briefless? acho. Acha? Caramba. No geral, eu acho. Mas falou, Rafa. Então, eu dei 8 pro Rain Dances, né? Dá um 8,5 pra esse aí. Acho que é isso que eu vou fazer. A boca de urna aí. Obrigado, Sacanagem. boca de urna. Eu vou na boca de urna. 25, A. Boa! Muito Ah, injusto. não, mas você acha que ele tinha que ficar o quê? No nível do Briefless? Do Pelo Briefless menos, não é não. pelo menos. Pra não falar Não, ser. que isso. Que isso, jamais. Jamais. E você enfia Ice onde, ô Ramon? É? No coração. Que isso, jamais. Coração. E eu quero saber onde vocês enfiam nude na carreira. Manda de vocês. nude. Manda nude aí. Cara, digam a opinião de vocês aí sobre o disco. Quero ouvir vocês. Acho que a pessoa nude- mais apropriada é o Ramon. O Nude, pra mim, é um disco que eu adoro muito mais do que esse, I Can See Your House, muito mais. É um disco que eles tentaram voltar, né, pra um álbum conceitual. E pra mim, ele é um álbum meio vibe Snow Goose, inclusive no som. Acho que o som me lembra muito Snow Goose em muitos momentos. Capa muito Apesar bonita, né? A capa é linda, a história é linda, né? A história é linda. Vou entrar em detalhes aqui. Mas é um disco que eu adoro. Também tem guitarras que... Acho que esse disco tem outro disco carregado pelas guitarras maravilhosas do Andy Latchman, né? Só uma coisa, né? No disco anterior, no I Can See, ele marca a entrada do Colin Bass, né? No baixo, Isso. que acaba virando tipo o fiel escudeiro do Andy Latchman da Indiana até hoje. Digital, até hoje. E esse disco tem o Colin Bass tocando, cantando. Esse disco eu acho ele lindo, eu acho ele tipo Snow Goose. Ele tem a música, ele tem City Life, a música de abertura, que é uma música, eles tentando fazer música pop, só que funcionou. É lindo, é maravilhosa, a melodia é linda, vocal emotivo. Depois já cai pra Drafted, que é uma das músicas das guitarras mais lindas também da discografia do Camel, assim. Outra música que sobreviveu muito no setlist. Tem Lies, que tem guitarra maravilhosa, cara. É um disco que eu amo. Ele tem só um meio, eu acho que o meio dele instrumental muito gorduroso, que acho que poderia sumir um pouco, mas enfim. Agora, você vê que é um disco que marca uma fase do Camel, onde basicamente ele começa a ser carregado pelo Andrew Latchman. Você vê que falta aquela criatividade, aquela diversidade dos membros originais, assim. Pra dar uma temperada, né? Falta um Peter Bardens, né? Acho que ele começa a sumir já no I Can See Your House, ele não falta um pouco de Peter Bardens ali. E aqui é o último com o Andy Ward.
que era o único da formação original, o né, último com baterista. que saiu sobre situações bem barra pesada. Na A gente vai falar no próximo. É. Então, pra mim, é um disco que eu amo. Mas assim, cara, é um descasso. Esse disco não saiu no Brasil, tá, Rafa? Tem que comprar importado, se quiser. Esse é o que é difícil, o outro que é muito difícil de achar. Ou eles escolhem difícil. para sair no Brasil, que é sobre sorteio, porque não tem critério nenhum. Sabe? Não sei o critério. Esse disco é muito bom. Eu vou dar nota pra esse Realmente, disco. tem uns lançamentos no Brasil. Vocês comentaram, daí eu lembrei, assim, tem uns discos. O Nectar, por exemplo, tem uns discos brisa, que é lançado no Brasil, e tem outras bandas clássicas que não tem Snow Goose, né? Igual você falou, então. Mas aí é que tá, eu acho entender, que o bastidores Nectar, porque o do Nectar saiu tudo pela Sábado do Som. Eu acho que eles devem ter fechado um pacote, assim, ó. Os 7 álbuns, os 10 álbuns, vai tudo sair no Brasil. Né? E esse aí deve ter feito contrato de disco para disco, né? Então, Não, foram todos, não, foram. O Nectar acho que saiu 3 pela Sábado Som, acho aqui. Não, eu acho que. Não, acho que foi mais, Ramon. Porque. Não sei. Posso estar enganado, não sei. Não. Assim, eu tenho até o Tab of Ocean, que eu acho que não é da Sábado do Som. Não tenho certeza. Eu tenho quase certeza que todos. Daí vai ficar para um vídeo do Nectar. Isso vai ficar, Que a gente pode até fazer discografia. Inclusive, por favor. Ó, eu vou falar aqui, só para fechar a nota do Nude, eu vou dar a nota 8 pro Nude. Mentira, vou dar nota 8,5 pro Nude. Vou ser generoso, que eu acho 8,5? E a minha música favorita é Drafted. Você tá vendo que o Ramon tá querendo salvar o disco do Limbo, né? Ele está querendo. Do Limbo? Esse disco nunca pode estar no Limbo, não. Eu vou Mas colocar ele aqui, ó. S. Não, peraí. Tem chance. Até a segunda ordem ele está no S, né? Fala, Rafa, o que você acha de novo? Eu acho que eu dou 8 também. 8? Eu acho. Ele é bem superior ao Breathless, por exemplo. Ele é conciso, né? Ele tem um conceito, ele tem uma sonoridade, ele tem uma proposta. Ele é bem feito, cara. Ele é bem amarrado. Ele não é um disco aleatório, assim. O Breathless eu já acho que ele tem vários erros. Várias escolhas. Pra mim é um álbum nota 9,5, né? Eu não consigo citar música aqui problema, porque é aquela coisa, mesmo o conceito do Snow Goose, eles retomando a uma história majoritariamente instrumental, mas aqui com vocais e letras. Vale lembrar também, o Ramon citou a colaboração, o início da colaboração do Colin Bass. Mas aqui nesse álbum tem também o início da colaboração nas letras, né, da Susan Hoover, que é a esposa do Andrew Latimer, que ela é letrista. Até nisso parece com o David Gilmour. Né? E que ela colabora nas letras. Só 2 músicas do disco tem letra, mas nos outros álbuns isso tem uma maior presença, né? E ela tem uma participação muito importante, uma boa letrista, uma grande letrista. Uma coisa interessante de comentar é que esse álbum funciona bem como álbum, né? Você nunca vai pegar uma música isolada. É igual, por exemplo, Ice. Você vai ouvir só Ice, por exemplo. Mas esse álbum, ele funciona bem como álbum todo. Eu acho ele bem Snow Goose nesse ponto, assim. E ele aponta, esse disco, ele também é tipo, esse disco Nude, ele é bem arquétipo, assim, ele é bem o que o Camel vai começar a fazer nos anos 90, né? Ele é bem isso, total. A forma dos anos 90 tá aqui já. Total. Com uma produção mais anos 80. Mais anos 80, o som já. Os sons dos discos mais anos 90 são mais orgânicos, mas é o que a época pedia também, né? Diferente. Então não é culpa da banda. E esse álbum é muito bom. Melhor música eu citaria a própria Drafted. Se bem que eu gosto muito de Lies também, cara. Lies é muito boa também. Eu vou de Lies. Uma das três melhores assim, do disco. As faixas vocais são muito boas, né? Andy Latimer cantando na Lies, né? O Andy Latimer vai melhorando no vocal ao longo da discografia, ele vai aprendendo a cantar. Please Come Home também ele canta legal. E, cara, de meio 26 vai pro S. Quanto é que a gente deu mesmo? Vamos voltar aqui. Eu dei 8,5. Você deu... Eu dei 8, né? Eu dei 9,5, 26. Para mim, conseguiu emplacar seu hit.
Plaquei meu hit. Mas eu não acho. Eu posso abaixar minha nota. Eu quero colocar ele no A, pô. Você pode abaixar meio. Se você abaixar meio, como é que é? Ainda não vai dar? Não, ainda fica no A, né? No S. Se eu dar 8 pra ele, Kelvin, fica onde? Em vez de 8,5. Se eu der 8 em vez de 8,5. Não, você, 25,5. Isso daí é um bocadinho. Vai pro A. Universo. Vai pro A? É mesmo. Vou dar nota 8. Acho que esse disco é nota 8. Eu me corrijo. Peraí. 8? Você quer dar nota 8? É, 8. É agora ou nunca? 8, é 8, fechou. 25,5. A. Vai Mais pro A. justo. Aí. Não, é melhor que ele fique no A mesmo. A gente vai continuar o nosso ranking. Vamos deixar tudo do jeito que tá aí. Pra semana que vem, pro próximo vídeo, que aí a gente vai continuar do Single Factor até o Another the Wink de 2002. E agradeço a todo mundo que viu esse vídeo. Digam aí nos comentários o que vocês acharam das posições, estão achando até agora. Falem aí o que vocês acham de determinado vídeo. Está justo. Queremos polêmica. Isso, Treta, queremos polêmica. Se vocês também não gostaram, ficaram putos, pode mandar aí o colega vir aqui xingar a gente, porque xingamento engaja e tudo mais. E é isso. Até o próximo vídeo do canal. Continuem se inscrevendo, ativem o sininho, like, comentem sempre. Até o próximo vídeo, continuando a discografia. Tchau, tchau.